ontem na jornada O Tempo Esportes, né? Eu disse que a gente ia trazer um argentino que fez história no Atlético, principalmente lá em 2014. Na manchete já disse o nome, Dátolo. Obrigado, seja bem-vindo aqui em O Tempo Esportes, ao vivo, direto da Argentina. E de qual cidade, Dátolo? Obrigado, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Beleza. Você tá por onde aí, Dátolo? Tá falando de qual cidade na Argentina? Você tá em seu local de nascimento aí? Buenos Aires, sim. Na minha cidade. E tá mateando, né? Tá mateando, olha lá, já tá com a cuia de chimarrão ali. É, garoto. Tá certo. Sempre. É importante. Ed, faça as honras da casa aí, bora começar o nosso bate-papo com o Jesus Alberto Dátolo, por favor. Bora sim, Rafa. Eu acho que é importante a gente contextualizar e o Dátolo já começar contando pra gente como que foi a chegada dele ao Atlético, porque ele chega em 2013, pós-título inédito do time na Copa Libertadores, com o Ronaldinho Gaúcho, com o próprio Bernard, que retornou para o Atlético, e ele chega com a responsabilidade de agregar a esse time do Atlético. Como foi para você, Dátolo, chegar para o Galo naquele ano histórico pós-título da Libertadores? Bom, foi muito bom porque esse time era muito forte, tinha acabado de ganhar a Libertadores. Para mim foi uma honra que o clube do tamanho do Atlético olhasse em mim. Eu estava ansioso, né? Porque já tinha me falado que tinha uma proposta do Atlético e aí eu queria ir de qualquer jeito. Estava ansioso, mas deu muito certo, deu certo então, eu cheguei e o time estava bem arrumado, mas com o tempo fui ganhando espaço, né, no time. Posso perguntar para o Dátolo? Me mandando um forte abraço para ele, mas quando ele entrou no time, em 2014, ele foi o principal, pelo menos na minha opinião, ele foi o melhor jogador do Atlético naquela conquista histórica da Copa do Brasil. Você também se acha o melhor jogador do time de 2014, Dátolo? Não sei, não. Eu sei que eu tive uma excelente campeonato, né? Junto com meus companheiros. Eu acho que me senti muito bem, estava muito confortável com aquele esquema que o Atlético jogava. O Levir me deu a confiança para eu demonstrar meu futebol. E junto com meus companheiros, eu acho que o nível dos meus companheiros também foi muito alto. Inclusive ganhamos na final contra o rival, contra o Cruzeiro, e parecia que foi fácil, né? Mas eu posso te falar que o time estava muito bom. Então parecia que era fácil, mas não foi fácil, não. Mas o time estava bem encaixado, o time estava muito forte, tinha muitos jogadores jogando muita bola, então isso foi fácil para mim também, né? Ô Dátolo, já entramos então em 2014, depois mais à frente eu quero te fazer uma pergunta específica sobre o Ronaldinho Gaúcho, a gente trata disso mais à frente. Como que foi esse processo daquele time que foi campeão? Porque foi o Palmeiras, depois veio o Corinthians, depois veio o Flamengo, veio o Cruzeiro e o Atlético, principalmente a partir do jogo contra o Corinthians, foram só viradas históricas. Como que foi aquele ambiente, aquela motivação? Como que foi essa conversa, todo esse processo que aconteceu lá em 2014 que culminou com o título? Bom, eu acho que foi uma excelente Copa para nós, não? No jogo contra o Palmeiras, a gente já se olhava, né? A gente falava, né, que ia ser nossa Copa, que íamos vencer. A gente sabia, se olhava antes dos jogos de cada partido. E eu acho que foi isso, né? A harmonia, tínhamos um grupo muito unido,
muito forte dentro de campo e fora também. Então, eu acho que foi uma... cada jogo foi uma batalha, daquelas viradas históricas, aquelas como do Corinthians, do Flamengo, Palmeiras, notabas. Não foi fácil, não, mas a gente sabia internamente que a gente estava muito forte, que ia dar certo nessa Copa, né? Breno Galante, nosso colunista aqui de O Tempo Esportes, tem alguma pergunta para Jesus Dátolo? É Dátolo, viu, gente? O atleticano, Dátolo, falava muito seu nome errado. Dátalo. Não é Dátalo, gente, é Dátolo. Dátolo. Conô. Tem alguma pergunta pro Dátolo aí, ô Breno? Não estamos ouvindo o Breno Galante. Eu queria saber de aí. você... Pronto, pode falar, Breno. Eu queria saber de você, o que tem tão diferente no Atlético? Porque a gente vê aquele velho jargão, né? O cara entra funcionário, sai torcedor. Você depois, antes de encerrar agora a sua carreira, você queria voltar ao Atlético. O que o Atlético tem tanto especial assim, Dátolo, que a gente vê todos os ex-jogadores falarem com tanto carinho do Atlético? É a torcida, é a estrutura, é o ambiente, é Belo Horizonte. Qual que é essa história pra gente, Dátolo? A minha começa, eu já falei em outras entrevistas, a história minha começa quando eu estava no Internacional, né? Eu falei que eu estava assistindo o jogo do Atlético na Copa Libertadores. Aí eu vi essa torcida, né, maravilhosa, empurrando, né, nas partidas aquelas históricas também, viradas históricas que aconteceram na Libertadores. E aí eu falei para o meu empresário na época, eu quero jogar nesse time. Olha essa torcida maravilhosa, como empurra. Então, aí eu acho que aí começou minha história com a torcida do Atlético. E depois, uma vez que eu entrei em campo, coloquei a blusa do Atlético, entrei em campo e aí comprovei que essa torcida é maravilhosa, cara. É incrível, né? Porque eu tenho 20 anos de história no futebol profissional, mas foi uma da torcida que me marcou, né? Uma das poucas torcidas que eu vi no mundo que eu desfrutei dentro de campo, né? Dimar Oliveira, pode perguntar, Di. Isso. Que bom estar te entrevistando de novo, Dátolo. Seja bem-vindo. Olha só, essa questão maravilhosa aí que você disse com a torcida do Atlético, você já falou várias vezes desse carinho, de tudo mais, até um informante para outros jogadores que perguntam para você, né, como é que é jogar aqui, você sempre fala, já falou sobre isso, vários chegam dizendo que conversaram com você, mas eu queria voltar lá em 2014 para a gente falar de um personagem que deixou já o futebol também, mas que eu sei do carinho que ele tem por você e do carinho que você tem por ele, que é o técnico Levir Coupe, né? Qual é a importância dele naquela Copa do Brasil para vocês, para esse ambiente, para todas aquelas viradas e por tudo que vocês viveram? Bom, o Levir foi, como eu falei, muito importante no momento que eu tive aí junto com ele, com o grupo. Ele era muito bom, tínhamos um time forte, mas ele sabia, né, sabia arrumar o grupo, ele sabia, porque imagina que cada jogador quer jogar, né, mas ele que arrumava aquele ego pessoal que cada jogador tinha, e ele se dava muito bem com isso, né, e nós naquela época estávamos todos juntos, né? Junto com o treinador, com a torcida, com nossos companheiros. Então foi muito bom, né? Ter esse treinador foi para mim muito importante, né? Ô Dátolo, a gente voltou então em 2014 e muitos torcedores do Atlético com quem eu converso sempre ficam naquela dúvida. Você fez um golaço contra o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, encaminhou aquela passagem para a final. Depois, na final contra o Cruzeiro, você fez um. E em 2015, você fez um outro golaço, aço, porque você deixa 2 marcadores na saudade.
e manda aquela bambuzada, como eu gosto de brincar aqui na transmissão da FM O Tempo, no ângulo. Qual desses gols aí foi o mais importante? E nem precisa destacar, né, da rivalidade que tem contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, enfim. Bom, o gol mais que eu considero que foi marcante na minha passagem no Atlético foi na final, porque clássico rival, aquele 2-0 em casa foi muito marcante na minha carreira, porque é clássico, tinha que ganhar, tem que ganhar. Final, eu me lembro na noite anterior ter falado com o Luan que amanhã a gente ia fazer gol, e foi, deu certo. Então foi esse jogo e esse gol que me marcou, né? Depois, no segundo jogo, bom, teve a possibilidade de dar o passe do gol do Tardelli, mas aquele gol eu acho que foi muito importante na minha carreira. Ô Dátolo, tava lembrando uma questão aqui. Você sai do Galo e depois você vai lá pro Vitória. E foi justamente o adversário do Galo ontem, né? Naquela tragédia lá em Salvador, 4-2 pro Leão da Barra. Eu lembro que a sua passagem, na época eu até morava em Salvador, eu trabalhava lá na Bahia. Sua passagem não foi tão grande lá, né? Você não ficou tanto tempo assim no Vitória. Só que você fez um gol olímpico ali contra o Flamengo de Guanambi, num 6-1. Eu acho que foi o seu primeiro gol olímpico ali da sua carreira, se bobear. Mas assim, falando do Vitória, você que teve lá e tudo mais, e vendo o momento atual do Vitória, se é que você tá acompanhando, te assustou ver o Atlético perder por 4-2 para um time que estava até então na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro? Você viu o jogo do Galo ontem, cara? Bom, não vi o jogo completo, mas vi algumas imagens, os gols, algumas situações. Mas é futebol. Às vezes não tem uma noite, sabe aquela noite que você vai e o time não joga bem, não encaixa, mas o rival joga também. O rival, mesmo estando lá embaixo, em zona de rebaixamento, não é fácil. Brasileirão não é fácil, mas eu acredito que foi uma mala noite que qualquer time tem, mas eu acredito que o Atlético vai melhorar muito, porque tem grandes jogadores, um treinador bom, então é isso, né? Ô Dátolo, eu disse que eu ia te fazer uma pergunta a respeito do Ronaldinho Gaúcho, porque, vamos lá, você jogou com um craque, já foi eleito o melhor do mundo, você pegou um pedacinho dele no Atlético no final de 2013 e também no início de 2014. Você jogou também ao lado do Riquelme, na sua passagem pelo Boca Juniors, quando foi campeão da Libertadores. Você teve a oportunidade de ser treinado na seleção argentina em 2009, salvo engano, pelo Diego Maradona. São personagens assim legais na história do esporte. Mas primeiro sobre o Ronaldinho, tem alguma história legal, algum acontecimento que te marcou ali nesse encontro com ele no Atlético? Bom, o primeiro dia que eu cheguei, me lembro ter chegado, entrei no vestiário, e, bom, cumprimento a todo mundo, e chega no momento que eu cumprimentei ele, e claro, né, o cara, imagina, né, um cara especial, um fenômeno como jogador, mas esse cara é legal dentro e fora do campo, cara. Eu me encontrei com um cara muito legal, inclusive tinha um espaço do lado dele, que tinha saído um jogador, não me lembro quem, e tinha um espaço ali do lado dele para me arrumar, e ele falou para mim, fica aqui do meu lado, pode trocar de roupa aqui, tranquilo. Aí eu falei, cara, esse é um fenômeno, cara. Imagina eu chegar e ele me falar isso. É verdade que joguei com Messi, joguei com Riquelme, com vários jogadores craques no futebol, mas o Ronaldinho tem uma coisa especial, né? É isso, né? Não só é um grande jogador dentro de campo, sino também fora. Então essa é a história que sempre falo para todo mundo.
E sobre o Maradona, né? O próprio nome já diz, né, Dátulo? Como que foi esse contato sim. com esse ídolo, essa referência no futebol mundial, lá na seleção em 2009? Bom, imagina para um argentino, né? Ou imagina para um brasileiro que o ídolo é Pelé, né? E de repente é treinado um brasileiro, imagina, por Pelé, né? O ídolo da história. Para nós argentinos é Maradona, né? Imagina ter ele no vestiário, sendo teu treinador. Para mim foi uma loucura, né? E Messi dentro de campo, jogamos juntos, então não posso falar mais nada, né? Não posso pedir mais nada. Eu sou um cara muito privilegiado no futebol, que jogou com grandes jogadores e eu me diverti muito, né? Ô, Dátulo, conta pra gente, pro torcedor do Atlético, enfim, para todo mundo que está acompanhando a gente, o que o Dátulo está fazendo no momento? Teve uma época que você pensou em ser dirigente e tudo mais, está seguindo isso ou mudou aí o pensamento? Não, continua do mesmo jeito. Agora eu fiz um curso gestor deportivo na Conmebol. Todos os dias estou aprendendo coisas sobre o futebol, porque considero que para ser dirigente tem que se preparar, não é fácil de um dia para o outro, tem que aprender. Eu considero para ter um cargo, né, importante no futebol, você tem que aprender muitas coisas, e é isso, né? Todos os dias estou aprendendo, estou me informando o que posso fazer pelo futebol, porque uma coisa é jogador, outra coisa é fora, né? Dirigente não é fácil, né? Agora que eu vejo que não é fácil assim, mas mesmo assim eu gosto de estar perto o mais perto do que quando você jogava, é isso, né? Dirigente, ou treinador, ou empresário jogador, né? E para a gente fechar, então, Dátulo, só mais duas coisinhas, né? A gente costuma brincar que a profissão, às vezes, está sempre pertinho, né? E com a rede social, hoje, tudo público, pode me corrigir se eu estiver errado. Salvo engano, vejo ali você sempre muito feliz com suas filhas e a sua esposa tem uma ligação ali com o presidente do Racing, correto? Isso mesmo. Isso mesmo. Minha mulher, a filha do presidente do Racing daqui da Argentina, mas ela também trabalha no clube, é a secretária que assina os contratos e demais. Então, não tenho como fugir do futebol, né? Estamos todos juntos. E minhas filhas também, né? Eu gosto de ficar, agora que eu tenho um pouquinho mais tempo, eu gosto de ficar com minhas filhas e desfrutar da vida um pouquinho, né? Porque às vezes quando um viaja muito com o futebol, não tem aquele tempo para desfrutar com a família. E agora estou desfrutando um pouquinho mais. Obrigado. E a paixão pelo Galo vai te fazer mudar de ideia na Copa América ou vai torcer para a Argentina, Dátulo? Eu duvido. Aí não posso. Se for pelo Galo, vou torcer sempre pela Libertadores e demais, mas quando é Argentina-Brasil, impossível, desculpa. Então vamos ao albiceleste, porque eu também sou íntia da Argentina, viu? O Lélio fica bolado, o Edivaldo é demais, não tem problema não. Já começamos bem a nascer e vamos copar uma massa, hein? Ô Dátulo, eu ia encerrar, mas não tem como... Tomara. Desculpa. Eu ia encerrar, mas não tem como eu não te perguntar do Milito, treinador que chegou agora recentemente pro Atlético. Como eu falei em outras entrevistas, um cara que fez um belo trabalho aqui no Argentino Júnior. Ele tem muito potencial, é um cara jovem no futebol, como treinador, mas considero que tem muito futuro. Mas tem que deixar ele trabalhar tranquilo, que eu considero que o resultado vai chegar. E vamos torcer, né? Porque hoje é o treinador atlético e sempre vou querer o melhor pro clube, né? Isso que é mais importante.
Sensacional. Jesus Dátolo, nosso convidado do Tempo Esportes desta sexta-feira. Dátolo, sucesso pra você aí nesse seu pós-carreira, né? Como jogador, quem sabe como diretor, quem sabe como presidente aí de la Cadê, não sei, mas tudo de bom pra você, meu velho. Valeu demais por esse bate-papo aqui no Tempo Esportes. Bom, muito obrigado pela entrevista. Um abraço gigante para vocês e um abraço para o torcedor atleticano. Sensacional. Jesus Dátolo, nosso convidado aqui no Tempo Esportes. Diga lá, Ed. Obrigado, então, ao Dátolo. Agradecer também ao Fabrício, lá do Atlético, que nos ajudou. E, por fim, também, que deixou tudo encaminhado e tudo certinho, a Glenda, que é assessora do Dátolo também. Um abraço e muito obrigado. Valeu demais. Jesus Dátolo, você acompanha o nosso bate-papo com o ex-jogador do Galo lá no YouTube de O Tempo. É só voltar depois que acabar o programa, você acompanha ali a nossa conversa com o Dátolo dentro do Tempo Esportes.